A parábola do filho pródigo, irmãos. Antes da gente entrar aqui nesse texto, vamos fazer aqui algumas considerações, rapidamente. Primeiro, na minha opinião, esse título, a parábola do filho pródigo, não é um título tão ideal para essa parábola. Por que eu falo isso? Irmãos, eu não estou aqui questionando a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Esses títulos são dados por pessoas que interpretam a Bíblia e colocam lá para tentar facilitar a nossa vida, tá? Não estou falando aqui da Escritura, da palavra de Deus. Estou falando do título, tá? Que é colocado na Bíblia. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se você vai para a Escritura, se você vai ler esse texto com essa mentalidade que está falando sobre o filho pródigo, você não vai entender a mensagem completa. Porque além do filho pródigo, existem outras mensagens ali que completam uma a outra. Além do filho pródigo, existe também o filho mais velho, que diz muito sobre nós também. Nós vamos tentar ver isso aqui de uma forma mais clara hoje. E além desses dois filhos, existe uma mensagem central, que não está focada no filho mais novo, nem no filho mais velho. A mensagem principal nesse texto, irmãos, é o coração do pai. Que de um lado, ele tem um filho que abandona tudo, que sai e vai viver a vida dele. E como que ele trata esse filho? E do outro lado, ele tem um filho que está do lado dele, que trabalha, que faz tudo, mas não desfruta da vida de filho. Então, mais do que falar sobre o filho, o que Jesus quer nos ensinar aqui, queridos, não é sobre os filhos, é sobre o coração do pai. E é isso que nós vamos tentar ver um pouquinho aqui nessa noite. Uma segunda consideração, irmãos, para a gente entrar no texto. Para você entender uma parábola, o que Jesus está ensinando, você deve fazer uma pergunta. Qualquer parábola que você quer entender. A pergunta é: qual é a pergunta que Jesus quer responder com essas parábolas? Normalmente, uma parábola que Jesus contou, ele está tentando responder algo. Então, se você entende a pergunta, você vai entender a parábola. E isso vai focalizar o que você está querendo entender. Então, antes da gente falar da parábola, nós temos que entender isso. Qual foi a pergunta que Jesus está respondendo com essa parábola? Isso está no livro de Lucas, no capítulo 15. Os irmãos podem ficar sentados. A parábola do filho pródigo, irmãos, está a partir do versículo 11. Mas essa pergunta está no versículo 1. Lucas 15, 1. Olha o que diz a palavra. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A partir disso aqui, Jesus conta 3 parábolas. Essas 3 parábolas é para responder o porquê que ele come com pecadores e porquê que ele come com os publicanos. Então, o filho pródigo, o outro filho, tem a ver com isso. A parábola das dracmas, que está aqui também, tem a ver com isso. A parábola da ovelha perdida tem a ver com isso. Jesus está respondendo essa pergunta. O foco aqui é isso, o problema é esse. Jesus tem comunhão com os pecadores e publicanos. O que é o publicano? O publicano é o judeu que trabalha a serviço do Império Romano. Israel estava escravizado. Então tinham os publicanos, era o povo do próprio Israel que trabalhava para o imperador, coletando impostos. Então, na visão dos judeus, o publicano era um traidor. Por quê? Para ele se dar bem, para ele ter algum tipo de benefício, ele traiu o seu povo para trabalhar com o imperador. Jesus tinha comunhão com esses. E quem são os pecadores?
Pecadores são aqueles que não fazem parte do povo judeu. Existia o povo de Israel, que era aqueles que tinham a promessa, e tinha os pecadores, eram os outros, eram os demais. Jesus também conversava, Jesus dialogava, ele se assentava com eles. Então Jesus vai contar aqui, irmãos, 3 parábolas. E tudo está ligado, irmãos. Tudo tem a ver com o que ele está falando. A primeira parábola, né, fala de um homem que possuía 100 ovelhas. Ele vai e fala assim, ele conta lá 99, está faltando uma ovelha. Então, ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. Ele busca, procura, vai, acha essa ovelha, coloca ela sobre os seus ombros e leva embora. Quando ele chega no local, ele chama os seus amigos e faz uma festa. Por quê? Porque ele achou a ovelha perdida. Então, aqui, resumindo, né? Jesus fala de ovelhas que estão com o seu dono, de ovelha perdida, e quando ela é encontrada tem uma festa, né? Resumo. Logo depois ele fala sobre a dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, muito valor isso. Das 10 ela perde uma. O que essa mulher faz? Ela acende a luz na casa, revira tudo e vai procurar essa dracma. Quando ela acha essa dracma, o que ela faz? Chama as amigas, chama as vizinhas e faz uma festa. Por quê? Porque ele achou novamente aquilo que estava perdido. Então, resumindo a história, é a mesma coisa, irmãos. Uma pessoa tem algo, desse bolo que ele tem, ele perde uma e vai atrás dessa perdida. Quando acha, tem uma festa. Parece a mesma história, né? Que ele está repetindo com exemplos diferentes. Nós temos que entender isso. A ovelha, ela é importante para o seu dono. A dracma, ela é importante para o seu dono. A festa é dada pelo dono da casa. Por quê? Porque ele está feliz com isso. E a questão é, as pessoas que estão em volta também se alegram com o dono da ovelha, com o dono da dracma. Agora, Jesus vai um pouquinho mais fundo. Ele fala da história de 2 filhos, que é o nosso texto, né? Lucas 15, a partir do versículo 11. Vamos ler. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais moço, irmão, alguém sem experiência, né? Não entende muito bem da vida. Vem comigo, você sabe que uma pessoa para receber a herança, o seu pai precisa de estar morto. Sim ou não? O que esse filho mais novo falou com o seu pai? Pai, a partir de hoje você está morto para mim. Me dá o que eu quero e eu vou viver longe de você. Pesado, né? Imagina, pai, que você está aqui hoje, se seu filho fala isso com você. Eu cansei do Senhor, me dá aqui o que é meu e eu vou viver a minha vida. Você poderia falar, não vou te dar, porque eu estou vivo. Mas o texto fala que o pai respeitou o que o filho quis. E deu. E ele foi embora. O pai repartiu por eles, né, a fazenda. Quer dizer, mesmo o filho que ficou com o pai, ele recebeu a sua herança. O texto termina falando assim: e o pai, e ele repartiu por eles a fazenda. O filho que ficou também ficou com a sua herança, tá? E o outro foi embora com a parte dele. Versículo 13. E poucos dias depois, e não esperou muito, né, irmão? Não planejou. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Vivendo a vida sem regra, né? Vivendo da forma que ele quis viver, sem leis, sem nada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Irmãos, então o filho mais novo, ele se afasta do pai, vai tentar viver a sua vida da sua forma, né?
e os recursos dele acabam. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou comer? E agora, o que será de mim? Versículo 15. Ele foi se virar, né? Ele foi buscar. Na verdade, ele tinha que comer. Agora que o dinheiro dele acabou, os amigos foram embora. Agora que ele já se acabou na gandaia, fez tudo, não tem mais o que oferecer, os seus amigos, né? Vamos pôr umas aspas aqui, foram embora. Ele agora está só, com fome, sem onde morar. Irmãos, e é isso que acontece muitas das vezes conosco. A gente pensa que tem amigos e a gente vai se afundando. E na hora que você precisa, você está só. E você vai lembrar da sua família, assim como foi com esse aqui. Agora, o versículo 17, o começo dele, mostra o início de uma mudança na vida desse filho mais novo. O texto começa assim: e tornando em si, disse. Ele estava na pior, ele estava fazendo tanta coisa errada, mas aí chega um momento que o quê? Ele torna em si. Ele para, pensa e reflete, ele cai na real. Os mais velhos vão entender essa expressão, né? A ficha cai. Na hora do desespero, né? Na hora do aperto, do sufoco, e nessa hora a ficha dele caiu. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, né? Homens da jornada, os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, né, os seus jornaleiros. Este filho deseja voltar para o ambiente que ele vivia antes, mesmo se achando uma pessoa indigna. Eu vou voltar para lá, mas o meu pai já me deu a minha herança, e não é mais, eu considerei meu pai morto. Então é bem provável que ele também me considere como uma pessoa morta. Então eu não vou exigir nada como filho. Eu quero ser um trabalhador, porque pelo menos eu vou ter o que comer. Eu não vou estar aqui passando fome, quase comendo a comida que serve para porcos, no chiqueiro. E agora, irmãos, o versículo 20, que para mim é o centro dessa mensagem. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Irmãos, aqui está o centro dessa mensagem. O pai não estava pensando nos recursos que o filho gastou. O pai não estava pensando naquilo que o filho gastou dele. O pai não pensou na humilhação que foi um filho sair de casa falando: para mim você morreu. O pai pensava simplesmente em quem? No filho. Percebe o coração do pai, queridos? Tudo que ele fez de errado, nessa hora, o filho vem com vergonha, o pai vê lá de longe. Por que o pai veio de longe? Porque o pai estava esperando o filho voltar, queridos. Será que ele vem hoje? Passa um dia, o filho não vem. Será que vai vir hoje? Quando de repente um dia ele baixa, é ele. Ele corre, não vem. Por que você fez isso? Não, ele abraça e dá um beijo no filho. Esse é o coração do pai, querido. Esse é o seu pai. Não está preocupado com aquilo que você fez no seu passado. Ele quer você. Mas eu fiz isso, mas eu quero fazer aquilo. Eu já estive nos caminhos do Senhor um dia. Nossa, naquela época era tão bom. O pai não vai me aceitar. Só vem. Querido, você que está me ouvindo na sua casa, só vem. Deixa o pai
ver você no caminho. E ele vai correr atrás de você e vai te abraçar e vai te encher de beijo. Assim, irmãos, como o foco do dono das 100 ovelhas foi aquela ovelha perdida. Assim como o foco daquela mulher que perdeu as 10 dracmas foi na dracma perdida. Esse é o foco do nosso Pai, querido. Ele está preocupado com aquele filho que está lá fora. Filho, se está lá fora, está aqui dentro, não interessa. É filho. E o Pai ama ele como ama você que está aqui dentro. E parece que a gente não percebe isso, né? O coração do Pai pulsa pelos filhos perdidos. E é por isso que Jesus contou essa história. É por isso que Jesus comia com os pecadores. É por isso que ele estava com os publicanos, porque essas pessoas eram os filhos que estavam fora. E o coração do Pai queimava por eles. O filho chega, né? 21. Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai mandou os seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. Irmãos, por favor, volta comigo no versículo 13. Coloca para a gente na tela, por favor. Lucas 15, 13. Olha o que o filho mais novo fez, irmãos. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra bem longe. Não foi? Ele levou tudo. Agora no 22, o pai fala assim, ó, vai lá pegar uma roupa limpa, uma roupa nova para ele. Se ele levou tudo, como é que ia ter uma roupa para ele ali, irmãos? É porque o pai sempre teve a esperança que o seu filho um dia ia voltar. Ele deixou preparado ali, ó, esse cantinho aqui é dele, tá? Pega uma roupa, meu filho calça número 40, pega uma sandalinha para ele lá, deixa aqui, porque vai que ele volta. Ai, irmãos, esse é o coração do pai, querido. Ele levou tudo, mas ele voltou, né? Ele trabalhava com porcos, todo fedorento, cheiro de chiqueiro. O pai foi lá, abraçou ele, não estava nem aí, falou, vamos lá, dá uma roupa nova para ele. Mas que roupa, pai? Não, meu filho, eu guardei para você uma roupa, eu sabia que você ia voltar. O coração do pai, queridos. Esse é o coração do nosso pai. Esta é a mensagem que eu creio, irmãos, que Jesus está passando nessa parábola. É que o pai sempre está à espera do seu filho. O pai sempre está à espera dos seus filhos, os que estão lá fora. Isso é só a primeira parte da mensagem, viu? Aí o pai fala, trazei um bezerro cevado, matai-o, vamos comer, vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Outro ponto comum aqui entre as 3 parábolas, né? Houve uma festa quando a ovelha foi achada. Houve uma festa quando a dracma foi achada. E agora houve uma festa maior ainda quando o filho foi achado. Por quê? Ele estava morto e reviveu. Um dos pontos-chave aqui, irmãos, o que o Senhor está querendo explicar aqui é o fariseu, por que você está ficando triste? Você devia se alegrar porque Jesus está com os pecadores. Você devia se alegrar porque a mensagem está sendo pregada para todos. Não é ficar triste. Isso é um dos pontos principais, irmãos, nesse texto. A festa. Agora olha o 25. Vamos virar a página, né? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Foi uma festinha daquelas, né, irmãos? Chegou perto da casa, nem estava ainda na casa, já ouvia a bagunça. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Ah, irmãos, o filho mais velho.
Ah, meu Deus. O filho mais velho, ele não estava em casa. Por quê? Ele estava trabalhando. Quando o seu irmão chegou, ele não estava perto. Por quê? Porque ele estava na obra. Ele estava trabalhando a serviço do seu pai. Isso é maravilhoso. Ele estava no campo, né, cuidando dos negócios. Era um trabalhador, ele era muito responsável. Isso é algo louvável, né, elogiável. 27. E ele disse: veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha a atitude do irmão mais velho. Mas ele se indignou e não queria entrar. O pai estava alegre. Os servos que trabalhavam na casa estavam todo mundo alegre. Mas esse filho não conseguiu se alegrar com a alegria que estava no coração do pai. Olha isso, irmãos. Este filho mais velho, irmãos, ele tem um sentimento muito parecido com o sentimento que estava no coração dos fariseus. Quando eles viram Jesus ali celebrando, se alegrando, né? Comendo com os pecadores, eles ficaram meio assim cismados. Jesus, o negócio é esse. Como que o Senhor se mistura com os pecadores? Percebe quem é o fariseu na história? Existem 2 filhos na história, não é, irmãos? Mas existe algum filho correto na história? Não. Por isso que eu falei que quando você vai para a história falando sobre o filho pródigo, você não entende a mensagem completa. A mensagem não fala do filho pródigo, fala de 2 filhos. E mais do que isso, fala como que o pai lida com esses filhos, fala do coração do pai. E é esse sentimento que nós temos que captar hoje, queridos. O coração do pai. Imagina eles lá, que absurdo. Jesus com esses pecadores, esses idólatras aí, Jesus com eles. Ele não pode ser o filho de Deus nunca. Olha, vê se Deus ia se misturar com esses pecadores, com esses idólatras. O quê? Homossexual no meio ali, misericórdia, queima ele. Jesus nunca faria isso. O quê? Veio para a igreja tatuado? Isso não é de Deus, não. O quê? Aquela pessoa veio para a igreja? Ixi, está aqui só para aparecer. Quantas vezes, irmão, nós agimos como esse filho mais velho, com tanta condenação, tantos julgamentos, e a gente não consegue captar o coração do pai, falando: meu filho veio para eles também. Qual que é a diferença sua para essa pessoa? Não há um justo sequer, queridos. Não há. O mesmo sangue de Jesus que foi suficiente para me limpar, para me salvar, ele é suficiente para qualquer um das pessoas desse mundo. Chega de julgamento, querido. Vamos amar. Não deixe seus julgamentos pressupor, subir acima do coração do Pai. Jesus ama, assim como Ele ama você. Os julgamentos do filho mais velho, irmãos, estão acima do coração do Pai. Percebe que essa parábola não fala apenas do filho pródigo? De um lado, o pai tem um filho que abandonou ele. O pai, para mim você morreu. Do outro, ele tem um filho que está do lado dele, mas parece que está mais perdido do que o filho que foi embora. Não sabe o que é ser filho. Ele não compartilha do coração do pai. Ele está ali apenas trabalhando, fazendo o que o pai manda ele fazer, seguindo regras, seguindo leis, e não desfruta da sua herança. Não existe filho certo na história, irmãos.
Existe um coração de um pai querendo cuidar de todos. Existe um coração, existe um pai querendo abraçar todos. Tanto o que foi embora, que ele anseia por voltar, mas como os que estão aqui e não entendem que são filhos de Deus. Verso 29. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Irmãos, percebam o bloqueio que havia entre esse filho e o pai. Meu pai, eu te sirvo, eu sou útil, eu sou um cara tão bom para o Senhor, pai. Não parece a oração dos fariseus, irmãos, que Jesus fala? Eu sou tão bom, eu não peco, eu não faço nada de errado, eu estou aqui te servindo, eu jejuo, eu oro, eu faço, mas eu nunca desfrutei de nada do seu reino. Ah, irmãos, esta síndrome, né, eu chamo isso de síndrome do irmão mais velho. Isso ataca, mas isso pega nos crentes, irmão. A gente acha que pelo aquilo que a gente faz, a gente merece. A gente acha que por aquilo que nós fazemos, né, nós somos mais dignos daquele que não faz. E Jesus, ele liga esse irmão mais velho a quem? Aos fariseus. Aqueles que honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Vocês conseguem perceber isso? Quantas vezes, né, irmãos? Talvez seja apenas um pecado meu, isso que eu vou falar aqui agora. Quantas vezes você já não orou ou já reclamou com alguém falando assim: poxa, eu faço tudo certinho, eu oro, eu jejuo, eu luto para não pecar, eu pago os impostos, eu faço tudo dentro da lei, mas nada que eu faço dá certo. Parece que Deus não gosta de mim, misericórdia. Agora tem o fulano lá que faz tudo errado, o cara prospera, o cara tem aquilo. Quem nunca, irmão? Síndrome do irmão mais velho. Faz a comparação. Por achar que eu faço, eu sou merecedor. E esquece que tudo, irmãos, é pela graça. A síndrome do irmão mais velho. Pai, eu faço tudo pelo Senhor, o Senhor nunca me deu nada, o Senhor nunca me deu um cabrito para celebrar aqui com os meus amigos. Quer dizer, pai, eu trabalho tanto para o Senhor e o Senhor não me dá nenhum salário, nada para eu gastar comigo mesmo. Esse filho entendeu, irmãos, que filho não tem salário. O filho tem herança. E isso não entra na cabeça dele. O filho não recebe pelo que ele faz. O filho tem por quem ele é. E quando ele entende isso, ele vai trabalhar muito mais. Porque ele não trabalha para ganhar um salário. Ele trabalha porque o negócio é da família, entendeu? Porque funcionando para o meu pai, está funcionando para mim. Por quê? Isso é da família. Eu não trabalho para ter um salário. Eu trabalho pela herança. Isso que Jesus está querendo ensinar, queridos, para o filho mais velho. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Outra coisa, né? Pai, o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Opa! A alegria do irmão mais velho é compartilhada com os amigos. Ele não compartilha a alegria do pai. Quando o pai estava alegre, ele estava triste. O que ele queria é compartilhar a sua alegria. Quer dizer, aquilo que alegra o coração do pai não alegrava o coração do filho mais velho, irmãos.
O pai estava alegre porque o filho mais novo voltou, né? Ele estava morto, mas reviveu. Para o irmão mais velho, esse irmão dele já tinha morrido há muito tempo, ele não estava nem aí mais. Percebe o que o Senhor está falando aqui, irmãos? Há um grande problema com aquele filho, né, que foi embora. E o pai está querendo muito que ele volta. Tem uma roupa, né, guardadinha para ele, uma sandália para ele. Tem um anel para ser colocado no seu dedo. Esse anel provavelmente é um anel que fala sobre autoridade. E todo mundo que visse o anel na mão dele saberia, ó, esse aí é filho do fulano de tal. É um anel com a marca da família. Dá um anel para ele é meu filho. Todo mundo tem que saber de quem é o pai dele. E ao mesmo tempo, existia também o outro filho, que o pai também está tratando com ele. Qual que é a diferença dos dois filhos, irmãos? A diferença é que o primeiro, aquele que foi embora, lá onde ele estava, no fundo do poço, o texto falou que ele caiu em si. Ele entendeu onde ele estava, ele entendeu onde ele deveria estar. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. O mais velho estava na casa do pai, mas não havia nele arrependimento, não havia sintonia com o pai. O que o pai queria para ele, tanto faz. O que alegrava o coração do pai. O pai queria celebrar uma festa por aquele que estava voltando. Ele estava triste. Ele não tinha e não compartilhava do coração do seu pai. Aí esse filho mais velho continua, verso 30. Vindo, porém, este meu filho, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, o Senhor mata para ele um bezerro cevado. Olha a resposta do pai: filho, você está sempre comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Quer dizer, você está querendo um cabrito? Pega, é seu. Você quer 2, você quer 5, você quer 10? Pega. Você está aqui comigo o tempo todo. Que negócio é esse? Você não é meu servo, você não está aqui como escravo. É seu. Filho, desfruta daquilo que eu tenho para você. E muitas das vezes, mas eu não posso, mas eu não quero. O pai está assim, é seu. Desfruta. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, igreja, é nosso. Desfruta. Isso é a palavra para o filho mais velho, aquele que está na casa do pai, mas não entendeu ainda, não tem a revelação que ele é filho de Deus. Ele está como servo, ele trabalha, ele faz, ele vem na igreja, ele faz, ele vai. Mas não compartilha o coração. Ele não sabe aquilo que alegra o coração do seu pai. Ele não sabe aquilo que deixa o seu pai triste. Ele está aí trabalhando. E essa parábola vem para nos mostrar que quando a gente está assim, não existe filho correto na história. Existe um coração de um pai desejoso em dar destino para os seus filhos. E quantos de nós, né, irmãos, a gente não vive como esse filho mais velho? Estamos com o pai, né, irmãos, mas a gente não desfruta daquilo que é nosso. Né, a gente lê a Bíblia, vê aquilo que está na Bíblia, aquilo que Jesus falou que nós íamos fazer, aquilo que nós íamos ter, mas isso ao mesmo tempo parece que está tão longe de nós. E a gente está aí trabalhando, mas não desfruta daquilo que é para nós. Irmãos, a gente precisa nos identificarmos hoje nessa história. Mas existe uma diferença, né? Entre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Existe uma grande diferença. A ovelha perdida, o dono foi lá buscar ela. Ele procurou, achou. A dracma perdida,
A mulher acendeu a luz, revirou a casa e foi atrás dela. O filho perdido, o pai não foi atrás dele. Ele teve que cair em si, ele teve que se arrepender e trilhar o caminho de volta para a casa do pai. É preciso. Você está aqui nessa noite, talvez você está nessa situação. Ah, mas Deus não me aceita. Ah, Deus te aceita, só vem. Mas Ele não vai atrás de você, querido. Ele vai atrás das ovelhas. Ele vai atrás da dracma. Mas um filho, você que já provou, experimentou da graça de Deus, ele vai esperar que você se levante, saia do chiqueiro e comece a caminhar para a casa do pai. E quando ele te vê de longe, ele vai correr atrás de você, vai te encher de beijos, ele vai te encher de abraço, vai restaurar a sua vida em nome de Jesus. Talvez você está na sua casa agora nessa mesma situação. O pai espera que você se levante, corra em direção a ele, ele vai te abraçar, ele vai te encher de beijos. Mas não espera, querido, alguém te ajudar, não espera alguém, não espera o pastor chegar na sua casa, não. Em nome de Jesus, que você caia agora em si, como esse filho mais novo, e fala: eu preciso voltar para a casa do pai. Esse ambiente de amor, esse ambiente de proteção, onde eu tenho sustento, onde eu tenho comida, né? Eu tenho roupa, eu tenho que voltar para esse caminho. Esse é o convite para você, se você se encontra nessa situação, querido. E talvez alguns de nós também vivemos como o filho mais velho, irmãos, né? Uma vida religiosa, mas sem alegria. Não consegue se alegrar com aquilo que traz alegria no coração do pai. Abre comigo Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, os filhos de Deus têm herança na casa do Pai. Você crê nisso, irmão? Que você é co-herdeiro, quer dizer, Jesus ele tem uma promessa, Jesus ele tem uma herança. Você é co-herdeiro, quer dizer, você herda junto com Jesus aquilo que Jesus tem. Essa é a nossa posição, irmãos. É assim que o Pai olha para mim, é assim que o Pai olha para você. Ele fala assim: mas pai, eu não tenho, pai, eu não consigo, pai, eu não faço. O pai fala: seu filho, é seu. Assim como ele falou com o filho mais velho: você não matou um cabrito porque você não quis. Tudo isso é seu. Mas ele não entendia, ele não tinha um coração de filho. Quando você não entende, irmãos, você não desfruta. Se não tem entendimento, você não desfruta daquilo, dessa realidade. Agora, olha um porém, né? Nós somos filhos. Aqui está cheio de filhos de Deus. Agora, lê comigo Gálatas no capítulo 4, versículo 1. Talvez seja o grande empecilho nosso, irmãos, nos dias de hoje. Digo, pois,
que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O herdeiro, ele tem tudo que o pai tem. Mas o texto fala aqui que se ele é criança, se ele é menino, ele não vai desfrutar da sua herança, porque ele vai ser como se fosse um servo. Ele está na casa, ele tem, mas ele não tem acesso. O texto foi bem claro aqui, não há diferença entre um filho infantil, um filho que ainda é criança, do que um servo. Mesmo ele tendo a herança, mesmo ele sendo o senhor de tudo, ele não vai desfrutar de nada, porque o pai vai deixar ele desfrutar da herança no tempo certo. Na hora que ele amadurecer, na hora que ele tiver condições de administrar aquilo que Deus tem para ele, vai cair na mão dele na hora certa, irmãos. Eu não posso deixar o meu carro na mão do Juan. O Juan tem 11 anos. É dele. É herança dele. Mas eu vou deixar meu carro na mão dele agora? Não, por quê? Porque ele é uma criança. Está entendendo, irmão? Ah, Senhor, mas por quê? Senhor, por quê? Por quê? Talvez seja isso, querido. É seu. É nosso. Mas a gente não pode desfrutar porque precisamos crescer. Precisamos amadurecer. Olha o versículo 3, né, de Gálatas 4. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está aí para nós, irmãos. Mas vai desfrutar do reino, vai desfrutar dessa herança aqueles que se desenvolverem na fé, aqueles que crescerem. Se existem coisas no reino que o Senhor dá para crianças, Ele pode dar para mim, que não vai trazer estrago, não vai fazer nada. Agora, existem coisas no reino de Deus que Ele vai dar para pessoas maduras. E não estou falando aqui de idade, tá? Pessoas maduras no Espírito. Isso pode ser uma pessoa de 10 anos que entende muito mais do coração do Pai do que eu mesmo. Isso fala de relacionamento com o Senhor. Precisamos crescer, queridos. Precisamos mergulhar na oração. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque é dessa forma, queridos, esse é o caminho que eu e você vamos ser exercitados, nós vamos ser discipulados, disciplinados, vamos crescer, nós vamos amadurecer espiritualmente. Se coloque de pé para a gente orar.